Coisa boa, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir a Sofia e compartilhar a mesa junto. A Sofia é uma das nossas pastoras, né? A gente sempre chama os meninos aqui, os homens e as mulheres, de homens e mulheres de liderança aqui no nosso meio, gente que tem enfrentado a vida, mas se encontraram com Jesus. Gente que Jesus se encontrou e tem feito algo muito especial. E eu gosto de falar isso quando a gente está com gente, às vezes mais nova, né, aqui, compartilhando, né, às vezes as pessoas olham e falam, meu Deus do céu, eu queria estar ouvindo outra pessoa, que eu vim ouvir outra pessoa, mas eu quero que seu coração, meu irmão, esteja alinhado naquilo que Deus quer falar através desse nosso encontro, para aquilo que Deus ainda vai fazer com você ainda esse ano, amém? Então eu queria ouvir aí aquilo que Deus está falando através da vida da Sofia. Sofia chegou na família Sal da Terra já tem uns 2 anos, 2 anos e pouquinho, né? Quase 3 anos. Sofia caminha aí com muita gente que está aqui, caminha com a Sofia também, na Mari, a casa da Mari ali, são pastores na casa dela também, enfim. E eu tenho certeza, nós temos na nossa juventude várias vozes proféticas, mas sem dúvida a Sofia é uma voz profética no nosso meio. Sempre quando ela abre a boca, a gente está muito sensível. Eu não estou falando porque ela está aqui não, né? A nossa casa sabe disso, a nossa liderança sabe disso. A Sofia, dentre outras mulheres e homens também de Deus, carrega uma voz profética. E eu queria que você estivesse muito atento a ouvir aquilo que Deus quer falar, tá bom? Amém? E a gente vai compartilhando aí. Amém. Eu estou com medo, então sejam gentis comigo. Mas, acidentalmente, me dei conta, enquanto o Matheus falava sobre o fechamento de um ano, né? E eu acho que no último dia do ano e a virada, eu acho que a gente tem uma retrospectiva na nossa mente. Então, acontecimentos ruins, acontecimentos bons. E eu não tinha me dado conta de que eu estava meditando durante todo o mês de dezembro sobre isso. E uma das maiores perguntas que meu coração estava fazendo, e sempre que eu dou uma palavra, ela fala muito mais sobre mim do que sobre as pessoas com quem eu estou falando, né? A gente rasga o coração. Então, uma das perguntas que Deus mais martelava no meu coração era: o que é o real? O que é real? E assim, muitos aqui conhecem o autor C.S. Lewis, né? E para mim, as interpretações que ele faz da Bíblia são genuinamente incongruentes, porque elas trazem coisas simples, mas que a gente nunca enxerga. E sobre essa questão do que é real, e sobre acontecimentos bons e ruins na nossa vida, eu trouxe um trecho do livro dele, do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e da Bíblia, para a gente fazer esse laço. Que é: em todas as experiências mais felizes ou melhores, apenas os fatos físicos são reais. Enquanto isso, os elementos espirituais são subjetivos em todas as experiências que possam desencorajá-los ou corrompê-los. Na nossa vida, Deus nos diz para nós termos fé, mas quando a gente se vê diante de momentos difíceis, momentos que provam a nossa fé, momentos que nos colocam em xeque com aquilo que a gente acredita, a gente se vê questionando o que é real. Então, nos momentos difíceis, o espiritual é aquilo que a gente sente. Mas nos momentos felizes, quando você vê seus filhos brincarem ou diante de um dia bonito, aquilo não é real, aquilo é subjetivo. Então eu percebi isso, eu percebi que nós, como seres humanos falhos, temos a tendência de questionar a nossa fé com a realidade. Então, às vezes, a gente se vê diante da morte de alguém. A gente perde um filho, a gente perde um pai, e a gente se vê diante disso e pergunta: mas isso é o real? Isso é o real? E todos os meus momentos felizes, todos os momentos de regozijo, todos os momentos que eu tenho com a minha família, são meramente momentos de alegria temporária. Mas não é isso que o Senhor nos entrega na Bíblia. Não é isso que o Senhor tem para nós. Só que o mundo nos fez achar que as situações espirituais são as situações mais difíceis. E não. Nós somos seres espirituais.
E tudo que nós vivemos é espiritual. Então, talvez para um 2024 seja crer que os eventos felizes são tão espirituais quanto os eventos difíceis. Então, essa reflexão vinha tão forte no meu coração, porque, como jovem, a adolescência é uma fase muito boa. Relativamente, nós temos poucas preocupações. Você tem muitos amigos, você tem seus pais à sua disposição, você tem um teto, você não tem que se preocupar com pagar contas ou trabalhar, ou todas as outras coisas da vida. Então, você se vê diante de muitos momentos de alegria. E um dos meus medos é que, quando eu passasse a amadurecer e eu enxergasse o mundo assim como meu pai me conta, de que o mundo é um lugar feio, um lugar sombrio e mau, eu deixasse de acreditar em Deus. Do tipo, tudo que eu vivi tão intensamente na minha adolescência foi só uma mentira. Foi só por emoção. E não. Então, esse é o meu medo, de repente, descobrir que eu sou uma inocente criança. De que tudo que eu vivi na adolescência é mentira. Porque eu estava na proteção dos meus pais e o mundo é um lugar frio e cruel. E, na verdade, o que acontece no mundo... E são aquelas perguntas. Nós, cristãos, recebemos muitas perguntas do tipo: se Deus existe, por que há fome? Se Deus existe, por que pessoas boas morrem e pessoas más ficam vivas? Esse questionamento nos abate muito. Mas entender que as situações felizes são tão espirituais quanto as situações difíceis e tristes. E o que é verdadeiramente real? O que é real? E aí, eu trago um versículo que eu acho que todos conhecem. E eu estava esperando trazer aqui algo super... um Velho Testamento, algo muito difícil, mas eu resolvi trazer algo muito simples, que todos conhecem. Mas é sobre ser simples, mas enxergar aquilo que poucos veem. Porque a minha reflexão, durante um mês, refletindo e pensando nisso, é que o mundo real, ele é restrito e revelado e mostrado a poucos. E Jesus faz isso de propósito. Então, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. Esse é o real. O real é que o espiritual é mais real do que o físico. Mas com o passar do tempo, com o passar das gerações, nós perdemos a sensibilidade e nós tornamos a acreditar que o material é o real. É por isso que quando Deus nos fala, se você tivesse uma fé tamanho de uma semente mostarda, você moveria uma montanha. E nós não cremos, porque nós somos gente de pouca fé. E aí, para concluir, por que Deus mostra o real a poucos? Porque o que é verdadeiramente real? O mundo espiritual. Porque o material não é o real é o mundo espiritual. É aquilo que Deus nos comunica, não só em situações difíceis, mas é os momentos de êxtase que a gente tem vendo o sol. Os momentos de reflexão que a gente tem, momentos felizes com a nossa família. Por que Jesus entrega o real a poucos? João 15. O título é Jesus promete o Espírito Santo. O contexto é, ele está contando os discípulos que depois dele, depois da morte dele e depois da ressurreição, virá o Espírito Santo como forma de a presença de Deus em meio deles, do tipo, eu morrerei, eu não estarei mais aqui entre vocês em carne, mas o meu espírito, que é tão real quanto a minha carne, estará entre vocês. E aí Judas, não Iscariotes, disse, por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Ele perguntou, por que o Espírito Santo vai se revelar de tal forma somente a nós, aqueles que andamos com Jesus, e não aos outros? E aí Jesus responde, quem me ama faz o que eu ordeno.
Meu Pai o amará e nós vivemos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. Lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então a conclusão é: Jesus mostra o real a poucos. O real é irrevelado. Ele é mostrado a poucas pessoas porque poucos querem obedecer ao Senhor e poucos o amam. Porque Deus ama a todos, mas poucos amam a Deus. E poucos, principalmente, o obedecem. Então, de tudo que eu disse, eu acho que 3 coisas que nós podemos meditar, assim como Davi fazia, assim como Jesus fez ao subir ao Monte das Oliveiras. Colocar na presença do Senhor é: o real é tudo menos aquilo que a gente acha ser real. Que é executar na prática a fé, que é acreditar naquilo que não se vê. O real não é o que nós vemos. O real é revelado a poucos, pois poucos querem obedecer ao Senhor. Nós obedecemos ao Senhor? E se nós obedecemos ao Senhor, qual a responsabilidade que isso nos dá? Porque o real nos é revelado para que nós o revelemos a outras pessoas. Isso executa o ID. E por fim, Deus não deve ser questionado pelos momentos difíceis da vida. E nós podemos ser espirituais a todo tempo. E é isso. Aleluia. Aleluia. Amém? É nessa palavra, nessa convicção, ontem, quando a gente conversava, né? Às vezes passa, vocês conversaram antes do que é? Não. Como tudo aqui, né, pastor Diogo? Aqui nós não conversa nada, não tem esse combinado de que texto vai conversar. E às vezes as pessoas, né, estavam conversando com um amigo, falou, amanhã vocês vão compartilhar, nós vamos compartilhar amanhã. Falou, mas você alinhou com a pessoa lá? Eu falei, não, irmão, não, é jovem, não é nova, nunca pregou lá na igreja, mas não é isso, é o coração, é o que o Espírito quer falar com a igreja, ainda mais nesse último dia do ano. E dentro dessa palavra da Sofia, e eu estou tentando aqui, né, receber tudo aquilo que Deus está entregando através da vida dela, é difícil, né? Enquanto ela começava a falar ali, falando assim, porque Deus se revela a alguns. E fala, não, então não é o mesmo Deus que o meu, não. Meu Deus é um Deus do amor, é o Deus de... Não, mas é o que a palavra diz. O mundo não pode conhecer, porque o mundo não vê, o mundo não quer ver. E aquilo que Jesus vai ensinando, e a palavra vai nos ensinando, né? Isso traz para nós um alerta. Por isso que eu estou dizendo que é uma palavra profética. É uma alerta na nossa vida para a gente começar a reconectar algumas coisas. E aquilo que Deus está compartilhando no meu coração é justamente dentro daquilo que ela foi encerrando, sobre a questão da obediência. Para a gente pensar o nosso próximo ano, a nossa vida, esse balanço da nossa vida, eu queria trazer a história de um homem. Um homem que a história cancelou. A Bíblia tem homens e mulheres de Deus, exemplos da história de homens e mulheres de Deus, que Deus falava e os caras falavam, ah não, mas eu sou gago. Ah não, Deus, mas eu, desse jeito aqui, não é possível, você deve estar falando com alguém. Não, eu estou te escolhendo, não sou eu não. Homens que marcaram a geração e a história. Poucos homens obedeceram assim, meu irmão. Poucos homens foram homens de obediência assim, ó. Falou, vamos lá, acelera. Poucos. A gente vai ouvir e a gente vai entender na história, talvez, de Josué. Josué é esse homem. Josué é um homem de tremenda obediência. Pensa o homem que deixa Moisés mudar o nome dele. Josés para Josué. Um homem tão íntegro e tão intenso e responde Deus assim, tão obediente à voz de Deus, que até o último discípulo de Josué, Israel, não se corrompeu. Até o último discípulo desse homem, Israel não se corrompeu, não caiu. Um homem íntegro, um homem rápido em responder a Jesus. Mas hoje, eu queria falar, e junto aquilo que nós queremos trazer aqui, para a gente pensar junto, orar junto, depois cearmos como família, é na história de um homem que foi cancelado. E esse homem se chama José. Semana passada a gente falou um pouco de Maria. Aqui no nosso encerramento aqui da juventude, nós falamos aqui sobre Maria, a graça que Maria tem, a graça que Maria revela. Mas José na história foi um homem que foi cancelado, ele foi deixado de lado. Pouco se tem sobre José.
A Bíblia ali no século, talvez no século XVIII, a Igreja Católica vai trazer agora, aí que o Papa fala, não, Maria é sim a pessoa que vai, que, lógico, eu não estou tirando aqui Maria, eu amo Maria, nós falamos de Maria semana passada aqui, a graça, a entrega, mas a Igreja Católica ali no século XVIII vai dar uma reviravolta, vai colocar agora Maria como aquela que seria também a corredentora, aí complica para nós. Mas José é o cara. José é o cara esquecido, muitas vezes nas nossas reflexões, mas eu queria encerrar o ano, eu queria que a gente pensasse o nosso fim de ano através desse espírito de José, porque José é o homem que entendeu aquilo que era o real. José é parte daqueles dos poucos que viram aquilo que não dava para ver. Às vezes a gente olha e acha que é por causa de Maria que Jesus nasce, nossa, Santa Maria, mas de fato é por causa de José que Deus escolhe nascer na família. Não é porque Jesus olhou para o mundo, Camila, e veio uma mulher muito íntegra, muito pura, não foi isso. Maria era uma virgem pura, íntegra, mas não foi por causa de Maria que Deus escolheu aquela família para Jesus nascer, Diogo. Foi por causa de José. Mateus, se fosse outra mulher, talvez por causa que era noiva de José, Jesus escolheria? Eu te afirmo que sim. Porque o problema nunca foi a mulher ali naquela história. Maria não é a única pura e santa naquele tempo, tinha outras mulheres também. Ou não? Mas é por causa de um homem chamado José que Deus escolhe fazer uma grande obra. Meu irmão, pensa na história, eu queria que você entendesse isso comigo, pensa na história comigo. Jesus só é da linhagem de Davi, e a gente tem que entender muito isso bem na cultura, porque nós vemos a genealogia em alguns textos da história. Nós vemos agora, nós vamos ler um pouquinho Mateus, nós vemos Mateus trazer algumas coisas, e o jeito de Mateus contar a história é um jeito diferente. Como todo judeu, o judeu ele não olha a história pelo indivíduo, Eduardo. Não é assim, o indivíduo Mateus, que é filho do Teco, filho do José, neto do José. O judeu não pensa assim. O judeu pega a linhagem e conta os marcos dentro daquela família, daquele povo. O grego não. O grego já olha o indivíduo. O grego é a história do fulano, é a vivência do fulano. O pai dele foi muito lá essas coisas, não, mas o vô dele. Está entendendo? Então nós aqui, a nossa tradição brasileira, a nossa tradição também é bem oral. Porque nós fomos aprender a ler, escrever, a falar foi quando aí? 1900 algumas bolinhas, até um pouquinho, até 1800, se eu não me engano, a gente falava aqui Tupi-Guarani. O pessoal não lia, não falava português. Aqui era Tupi-Guarani. Até vir depois a corte instaurar o português. Então, a nossa contagem de história aqui no Brasil é muito oral. Então, a gente não tem tanta dificuldade quando a gente começa a entender aquilo que é a tradição ali no judaísmo. Então, o judeu, ele conta a história, por isso que quando você vai ler a Bíblia, às vezes você fala, meu Deus do céu, a Bíblia é muito confusa. Porque Mateus fala a linhagem de um jeito. Agora, Lucas traz outra linhagem. É porque eles vão contando de forma diferente. Mateus vai contar 14 histórias. 14 marcos naquela história. Vai contar ali de Abraão até Jesus. Vai ali Abraão, depois até o exílio até o Cristo. Agora Lucas não, Lucas é mais detalhado. E é interessante, não sei se você já parou para ler e perceber, a família da linhagem de Jesus em Mateus é diferente da linhagem de Jesus em Lucas. Porque um fala da linhagem do pai de José. Lucas vai falar da linhagem materna de José. E as duas linhagens são linhagens do rei Davi. As duas linhagens, por isso que eu estou te falando que a gente tem que prestar atenção nesse homem chamado José. Não é só um parente de José que era da linhagem de Davi, os dois. Então logo, se tivesse ainda a dinastia daquele trono, José era um rei. E Jesus seria o quê? Um príncipe. Então Deus escolhe José. Por quê? Porque José era um homem obediente. E eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo aí no capítulo no Evangelho de Mateus, versículo 18, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo.
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Então, outra coisa para você lembrar, que talvez a gente vai achando que a Bíblia, porque essa cultura grega estraga a nossa mente. A gente acha que é assim, pá, 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 pá e pum. A gente lê a Bíblia, acha que um dia foi, Maria descobriu que é filho, já correu, já nasceu, os magos vieram. Por exemplo, a gente acabou de vir para o Natal, eu tenho certeza que a grande maioria aqui acha que quando Jesus estava lá, igual um filhinho, veio os reis magos. Não foi assim que conta a história. Não é assim que a história não acontece assim. A gente fica tão preso ao a essa cronologia assim, acelerada, que isso dificulta a nossa história, a nossa vida. É assim nos nossos negócios, é assim na nossa empresa. Se a coisa não foi rápido, meu irmão, tchau. É assim nos nossos casamentos. Nossa, eu vou tentar, se não for agora, tchau. Tem negócio não acontece. A gente vai achando que a vida é assim. E aí é muito interessante porque a Bíblia vai dizer que Maria estava noiva, então naquela tradição, você fica noivo, você fica 1 ano noivo, e era melhor ainda naquela tradição, né? Pensa comigo, vocês se casaram agora, tem quanto tempo? 1 mês, 2 meses? 1 mês. Naquela tradição é o seguinte, 1 ano noivo, vocês ficam noivos, separados, então você é noivo, mas não pode ainda se unir a uma só carne. E depois que casa, o marido pode ficar 1 ano por conta da esposa, amém, meu irmão? Isso é bom demais. Pensa pra você ver, doutor. 1 ano, cuidando da esposa. Pensa, Diogo, se a Camila ia ficar feliz naquele tempo lá. Vocês casaram, você estava no Rio ainda, né? Pensa, 1 ano lá no Rio, cuidando de boa. Pensa, meu irmão. Mas graças a Deus o trem mudou. Seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque naquele tempo do noivado de José e Maria, foi aí que a coisa acontece, mano. É aí que Maria engravida de quem? Maria engravida do Espírito. José, e eu quero que você entenda esse texto quando a gente for ler isso aqui, não é vapt-vupt não. Não é assim não, ó. Maria descobriu, aí o anjo foi e falou com José no outro dia, Diogo, para ficar tranquilo, para o trem não pegar fogo. O anjo chegou e falou o seguinte: Maria, você está grávida de um filho, você sabe muito bem dessa história. Maria fala: meu amor do Senhor, como assim? Ela se perturba e o anjo fala: não, fique em paz, vai acontecer isso. Maria fala o seguinte: Senhor, eu sou a tua serva, faça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo vai explicando como é que seria. Não faz sentido para Maria, mas ela crê. E ela entende que o filho seria o nome de Jesus. Vamos lá para o texto. Mas antes se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha essa história. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, olha o sonho, olha o anjo dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Agora eu quero que você preste muita atenção na reação, no tipo de reação de José, porque eu creio que o que Deus quer tratar em nós hoje, para a gente encarar esse novo ano, é o jeito que a gente responde à voz de Deus. José, como um homem obediente, olha o que ele faz. A Bíblia vai dizer: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Está aí o primeiro crente. José, aquele que creu em Jesus, queria salvar o povo. Foi o primeiro a crer. Ah, Mateus, mas Maria é mãe. Lógico que ela cria, o Espírito falou, ela creu, ela concebeu. A Maria é mãe, está tudo certo. Mas José foi aquele que creu, sem antes ver o filho e sem antes ver se aquele filho seria o Salvador. E aí, porque, Mateus, por que você está lendo isso? Acompanha comigo aí. Capítulo 2. A Bíblia vai dizer que vem então um novo tempo, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Mateus, por que você está falando
e construindo na minha cabeça que os magos não vieram depois que Jesus nasceu, logo que Jesus nasceu. Porque, meu irmão, os magos foram a Herodes. E Herodes, depois de sacar a parada, ele manda matar filhos de quantos anos? 2 anos para baixo. Então Jesus tinha quantos anos? 2 anos para baixo. Naquele tempo não era vapt-vupt. Os magos viajavam para encontrar Herodes, depois viajavam e aí viram a estrela e foram chegar até Jesus. Ali, meu irmão, homem de Deus é José. José tinha estabelecido a sua família ali. Ele já tinha construído a sua casa ali, ele já trabalhava. O ofício de José era aquele que construía casas, o construtor. José tinha estabelecido a sua vida em Belém. Ele não arredou o pé até que Deus apontasse uma nova direção. Está aí a nossa dificuldade. Quando a gente pensa em um novo ano, a gente quer planejar algumas coisas, a gente quer responder a Deus de um outro jeito. Mas José, como um homem de Deus, ele não arredava o pé enquanto Deus não apontava uma nova direção. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando o rei Herodes viu aquilo ali, no capítulo 2, José ouve a Deus falando de um jeito diferente. Depois que partiram, olha, presta atenção aí, capítulo 2, versículo 13. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. José, meu irmão, é aquele que não espera acordar, não espera descansar para obedecer. José é um homem, por isso que Deus confia a ele. É muito interessante a gente pensar isso. Aos homens de Deus, Deus confiou a palavra. A José, Deus confiou o filho. E a José, Deus confia o filho. Isso aí, levantou. Isso aí é o espírito de José. Ele não espera. Olha lá, não espera. Acelera. É isso aí. Fica à vontade. Ó, as crianças, pelo amor de Deus, fica à vontade. Aqui é casa nossa, aqui é família. Isso não pode tirar a nossa atenção. Isso aqui é um encontro de família. Amém? Então vem comigo. Deus confia aos seus profetas as palavras. Mas Deus confia a José, o seu filho, porque ele sabia que José era um homem íntegro. Mateus, mas por que, em nome de Jesus, por que José faz um movimento como esse? Por que José, mas você está falando bem de José aí, mas José é aquele que quando ouve que seria Maria, uma mulher que daria filho, e não seria o filho dele, porque ele não tinha coabitado com essa mulher, José pensa em anular secretamente. Por que quando ele ouve a voz, ele recebe? Meu irmão, porque todo homem e mulher de Deus vive uma vida de integridade. A nossa responsabilidade é integridade, não é reputação. A reputação quem cuida é Deus, integridade quem cuida sou eu. Reputação, mas a reputação de José vai ser ferida, estou nem aí. Quem cuida de reputação não somos nós. Quem cuida da sua reputação é Deus, meu irmão. Mas a integridade, meu irmão, é eu e você. É por isso que José era um homem íntegro. Mateus, José foi um marmanjo, ele fugiu? Não. Ele secretamente se retirou à noite. Pensava o que quiser pensar de Maria, meu irmão. Se José deixasse Maria ter o filho de Deus sozinha, as pessoas iriam matar Maria. Matar não, porque Roma já estava estabelecendo e não matava mais as mulheres. Mas eles iam matar na sociedade. Ela seria como aquela viúva, com aquela mulher de 5 maridos, passando num dia escaldante de um calor de Goiânia, daquele jeito, de um calor desértico, pegando lá no poço a água ao meio-dia. Seria Maria. Por isso que eu estou sendo meio ousado de falar o seguinte: Deus escolheu José. Porque José foi aquele que, na integridade, entendeu. Integridade, quem cuida sou eu. Reputação, quem cuida é Deus. Então, na sua vida, meu irmão, você pensar no seu ano, mas minha reputação, quem cuida quem? E a integridade, quem cuida? Sou eu. Aí a responsabilidade. É isso que José veio também nos ensinar. Mateus, mas que José também está nos ensinando? Dizendo o seguinte: aquela que ouve a voz de Deus não espera amanhecer para obedecê-lo. A Bíblia vai dizer, no segundo momento, que José, pegando o povo, durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Um homem e uma mulher íntegra, e íntegro é aquele que ouve e responde logo de cara. Não fica perguntando, mas Deus será?
Deus manda, sei lá, vende a empresa, entrega a empresa. Deus manda lá, ó, dá esse carro aí. Deus manda lá, ó, aguenta a banca lá da sua família. Não desgarra lá do seu não, mas meu irmão é um vagabundo, mas desgarra do seu irmão não. Gente que é íntegro, não fica fazendo tanta pergunta não. Deus aguenta as nossas perguntas, eu sei, tá tudo certo. Aguentou de Maria. Maria perguntou, como isso se dará? Ele respondeu, Maria confiou do mesmo jeito. Mas José vem nos trazer aquilo que dentro do anonimato de uma história, um homem de Deus pode gerar nas nossas histórias. Ele durante a noite. Aí, Mateus, mas e aí? Capítulo 3, no versículo ali, dentro da história, né? Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor, versículo 19, capítulo 2, de novo, disse para José o seguinte: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Olha que legal isso aqui, meu irmão. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas olha que legal, versículo 22. Mas ao ouvir que seu pai, que Arquelau, estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumprindo o que fora dito pelos profetas. Um homem ou uma mulher de Deus está atento. José, meu irmão, ele fez uma pesquisa de campo. Ele descobriu que Arquelau era pior do que o pai dele. E ele falou, não. Aí eu fico imaginando essa cena. Imagina José chegando, ô Deus, vamos cuidar dos nossos filhos aqui? O seu filho é meu filho. Vamos ter uma conversa aqui, não vamos para lá, não. Porque qual que é o pensamento de quem ouve do anjo o seguinte: vá para Israel, eu vou para Belém, onde eu nasci, onde eu construí minha casa. Mas ele pensou bem. E talvez numa conversa, numa oração com Deus, ele falou: Deus, mas lá não tem jeito de eu ir não, ele vai pegar o menino de qualquer jeito. Mas em sonho Deus fala com José: não, você vai para Galiléia, você vai para Nazaré, para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado. Mateus, e com tudo isso, o que você quer dizer, o que você quer ensinar com isso? É que Deus, meu irmão, ele, contra todas as perspectivas, dentro daquilo que nós ouvimos da Sofia, daquilo que é o espiritual, daquilo que é o real, e daquilo que a gente precisa encarnar, na realidade não faz sentido José assumir aquele menino. Na realidade não faz sentido tanta coisa que a gente faz, meu irmão. Aquilo que a gente entende de Deus para realizar na nossa vida, é ou não é, Daniel? Tem coisa na nossa vida que não faz sentido, por nós a gente não faria. Tem perdão na nossa vida que a gente não liberaria se a gente fosse fazer o cálculo. Mas todo aquele homem e mulher de Deus que na integralidade daquilo que é em Deus, tem a sua fé naquilo que o Cristo está falando, meu irmão, entende que vai acontecer aquilo que o próprio Deus disse: eu vou enviar meu filho Jesus e ele irá salvar a todos. A palavra de salvação, a palavra de esperança é daqueles homens e mulheres de Deus que, assumindo a sua responsabilidade com integridade, conseguem cumprir e viver tudo aquilo que Deus está soprando a fazer, muito além da lei. Talvez você vai me perguntar, mas José pela lei não podia fazer, mas é porque todo filho de Deus e filho de lei, ele vai além da lei. Além da lei, meu irmão. A gente não vai, não, mas é seu direito, Sofia. Eu estava ouvindo uma história, e eu contei essa história para uns amigos agora essa semana, e a gente já está caminhando para o fim. Mas para você entender, um médico lá em São Paulo começou a caminhar com homens da nossa comunidade lá, de outros lugares, enfim, homens que têm cuidado de mentoreando outros clínicos, outros médicos de clínicas pelo Brasil, homens de muito sucesso. E essa história me marcou muito, me lembra José. Porque esse cara converteu, estourado, cara muito bem sucedido. Ele escolheu um médico muito bem sucedido na cidade para fazer o parto da esposa dele, recém-convertido. Crendo na responsabilidade, crendo que não é pelo direito. Ah, mas eu vou atrás dos meus direitos, crendo que não é para esse lugar. Olha o que esse cara fez. No dia da gravidez, olha que louco isso aqui, que isso é forte para nós. No dia que a mulher dele ia ganhar o filho, ele liga para o médico estava bêbado. Chegou bêbado no hospital. Chegou lá, fez o parto da esposa dele. Cara estourado. Com influência, com dinheiro.
com não e sim na mão, poder na cidade, interior de São Paulo. O médico vai lá e deixa uma gase lá dentro da mulher. Sangramento, complicação, aquela coisa toda que você já sabe. Esse cara liga para esse pastor amigo nosso. Liga para ele e fala o seguinte: ô meu irmão, chorando, você não sabe o que aconteceu. O médico que foi fazer aqui o procedimento, deixou uma gase aqui, era isso que tá complicação, sangramento e tal. E o cara já pensou, esse cara vai acabar com a história desse cara. É um médico, pô, irresponsável que foi. Ele na ligação, ele não foi queixado, irmão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu tô ligando porque eu vou precisar de vocês para ajudar esse amigo meu. Eu vou pagar essa consultoria para ele. Que esse cara tá precisando de propósito. Um dia eu já estive lá perdido, esse cara tá precisando de propósito. Por que eu estou falando isso? Porque não é aqueles que entendem que o Jesus Salvador veio para salvar a nossa história, não vive mediante aquilo que os nossos direitos podem imprimir sobre as pessoas. Ah, mas tem a decisão na mesa para eu poder... Eu não vou entrar contra. Eu não vou fazer isso aqui, porque eu vim de um outro lugar. Eu sou de uma outra cultura. Eu sou daqueles que a reputação quem cuida é Deus, a integridade quem cuida sou eu. Eu sou daqueles que na história... eu estou interessado em cumprir aquilo que Deus manda eu cumprir. José é aquele que em toda a história de Jesus ensinou Jesus em tudo. É por isso que Jesus tem a autoridade de dizer o seguinte: eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. É por isso que Maria, quando está lá no casamento em Caná, aquele casamento muito louco, porque só faz sentido aquele milagre de Jesus que transformou água em vinho. A única coisa, ele não curou o cego ali, ele não curou o paralítico, a única coisa que Jesus fez foi não faltar vinho na festa. Talvez para vocês isso não é milagre, mas o mais louco de tudo isso, você está falando de José, Mateus, porque quando a Bíblia conta essa história, vai dizer o seguinte: quando Maria disse aos serviçais: façam tudo o que esse homem mandar. Que autoridade é essa que mulher tinha naquele tempo? Quem foi o responsável daquela que alguns anos atrás, há 30 anos atrás, estava quase para julgamento, para ser linchada, cancelada? É aquela que agora tinha autoridade em outras pessoas. Por quê? Porque tinha um homem do lado dela. Porque José, da linhagem do rei Davi, transferiu essa autoridade para a sua casa. É por isso que quando Jesus chegou na sinagoga ensinando, Jesus começou a ensinar, o pessoal falou assim: mas esse não é o filho de José? Não foi dito, mas esse não é o filho de Maria, que nós não sabemos de quem foi? Esse não é o bastardo? Não! Isso seria se José não tivesse assumido lá atrás, mas José foi homem de Deus, de dizer: Senhor, eu vou te ouvir e vou te obedecer. Talvez, meu irmão, você não precisa de grandes projetos para esse próximo ano. Talvez você não está precisando de algo muito audacioso. Talvez você veio buscar um trem, mas Deus está querendo te ensinar o seguinte: para de fazer um trem muito maluco e aprende com José a ser um homem de integridade, a ser um homem que quando Deus fala, você responde, a ser uma mulher quando Deus fala, você responde. Mas Deus responde. Não espera amanhecer, não. Responde na noite. Pega a Sara, os meninos, Daniel, e responde a Deus. Se Deus falou, nós vamos estar aqui para obedecer. É nessa convicção que a gente quer liberar, né, Sofia? A nossa comunidade nesse ano. E é por causa de Jesus, meu irmão. Eu não tô aqui trazendo José como a referência maior, não. José só é José por causa de quem? Por causa de Jesus. Porque como eu e você, talvez, ele pensou bem, é por isso que a Bíblia relata isso. Quando José viu a coisa toda, ele queria cancelar o casamento secretamente. Mas por causa de uma palavra, que ele iria ser pai daquele que iria salvar o povo, por causa de Jesus, José foi quem foi. Por causa de Jesus, meu irmão, o carpinteiro se transformou em um dos homens mais importantes da história. Por causa de Jesus, um homem que era fugitivo se tornou aquele que iria libertar o povo. Por causa de Jesus, um perseguidor se tornou um perseguido. Por causa de Jesus, um aletrado com um grego fraco de feira como Pedro se transformou do príncipe dos apóstolos. Por causa de Jesus. É só por causa de Jesus que pode fazer na minha vida e na sua vida algo diferente nesse próximo ano. Não é por aquilo que você pode construir, não é onde a sua mão vai, não é onde a sua inteligência vai, é por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus que José é José. E por causa de Jesus,
nós podemos obedecer, Sofia, com esse espírito. Por causa de Jesus, a gente pode ser um dos poucos. Talvez nós estamos olhando aqui, nós estamos sentados aqui, e talvez a grande maioria não vai ser sensível àquilo que Deus vai falar. Mas nós temos, todos nós aqui sentados, a oportunidade de dizer: Senhor, fala que teu servo escuta. Fala porque eu quero te obedecer. Fala porque eu quero te servir. Fala porque quando Jesus entra na nossa vida, a vida ganha sentido e a história ganha outro rumo. Que a gente possa viver por causa de Jesus, meu irmão. Amém? Por causa de Jesus. Nós estamos aí com o cálice e o pão aí pronto. Nós vamos terminar de um jeito diferente. Tá tudo certo aí atrás? Tudo certo? Vem cá, Dioguinho. Vamos fazer isso junto. Obrigado. Por causa de Jesus, nós podemos entender que a esperança pode se renovar na nossa vida. Por causa de Jesus. Amém? Não é por sua causa não, meu irmão. Não é pelo que seu dinheiro pode comprar, não. Não é porque faz sentido ou não faz sentido, não. É por causa de Jesus, aquelas coisas que não fazem sentido na sua vida, podem vir a fazer. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Até ele ser conhecido em todo canto. Que os nossos direitos não sejam aquilo que nós vamos lutar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos cear junto, né? Vamos celebrar isso aí. Os irmãos já podem ir distribuindo. Amém. José foi real, né? José foi real. E o Espírito de Cristo, ele vem para que a gente possa trazer a vida, né? A realidade. Muitas pessoas estão cegas e perdidas, esperando quem? Esperando que a gente seja essa resposta. Então eu entendi muito quando você, Sofia, virou e falou assim: a gente precisa aprender a ser real. Porque o normal é a gente estar cego, até que a gente intencionalmente, na integralidade de ouvir uma palavra e ser fiel a ela, é que a gente vai trazer essa realidade mesmo espiritual, que o mundo padece da ausência dela. E isso cabe a nós. Nós vamos partilhar agora do maior sacrifício para que a realidade possa habitar nos nossos corações. A realidade é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que faz com que a gente seja profético, como o Mateus foi aqui agora. Cara, eu fico ali impressionado, tanto de vida que está fluindo através da sua vida. E não tem nada a ver com a idade. Não tem nada a ver com a idade. Ser um jovem, uma jovem, nós estamos aqui trazendo algo assim que pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ouvir esse evangelho. Porque a gente estava conversando até ontem sobre isso. O evangelho que a gente está ouvindo é um evangelho muito de bênção. É um evangelho onde... é um evangelho cego. Um evangelho onde a bênção é um fim em si mesma. E não tem nada a ver. É entendendo que nós já fomos abençoados de tudo que a gente poderia ser. Que é essa realidade que habita no nosso coração, que é o Espírito Santo, que a gente pode caminhar a nossa vida inteira entendendo esse sacrifício para partilhar dessa realidade para todo mundo que puder ir. É o ID, igual ela falou. Então é isso, assim, o evangelho que eu ouço, e graças a Deus eu tenho essa fonte de águas vivas que a gente ouve aqui, né, durante a semana e durante os domingos, em que nós vivemos o evangelho não para buscar a salvação, mas para entender que, já sendo salvos, nós podemos trazer realidade na vida de cada um que está na sua cegueira, de entender que é o cônjuge dele que vai trazer a felicidade dele, que é o dinheiro que ele vai receber da empresa, que são os filhos deles que vão trazer a sua felicidade e o seu propósito de vida. Isso é cegueira. Isso é cegueira, porque quando esse cônjuge não corresponde às suas expectativas, você acha que não está dando certo e tchau, você já se sente perdido. Quando os seus filhos saem de casa, você perdeu o seu propósito, ou você deposita neles toda a essência do seu amor está repousada na vida deles, então você já traz uma carga para eles que eles não dão conta de suportar. Ela tem 16 quilos, como é que ela vai suportar a essência da vida dela nos pais? Isso é muito difícil. Ou a nossa empresa, onde a gente acaba vivendo e corrompendo cada processo.
porque a gente quer saber mais de reputação do que de integridade. Mas não. Aqui a gente entende que nós já tivemos, através disso aqui, a gente já teve assim, tudo que nós precisávamos para a nossa subsistência já existe, que é o Espírito do Cristo que habita em nós, onde a gente pode, entendendo a nossa responsabilidade, materializar todos os dons e virtudes do Espírito Santo na nossa vida para quem vier na nossa frente, né, meu irmão? Isso é ser família, cara. Isso é ser família. É o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? É por causa de Jesus que o Espírito de Deus nos traz esse lugar. No pensamento grego é isso. O grego vai nos ensinando em que não, se eu faço isso, eu ganho isso. Liberta disso, é a graça de Deus, não é pelo que você faz. Mas Jesus pode fazer. Seu casamento que está uma desgraça, na sua família que está o caos, na sua empresa que está, ou está muito boa, na sua família que está tudo dando certo. Não é você, é Cristo, é pelo Espírito dele que pode fazer novas todas as coisas. Então presta atenção quando você encarar o ano, naquilo que é real. Às vezes você fica preso só àquilo que não é pra gente olhar, e começa a se jogar em obediência, para ser os Josés da nossa geração. Amém? Então por essa graça, queria que você ficasse de pé. Aqui na nossa família tem um trem que nós não muda. É o seguinte, meu irmão. A gente não come sozinho, porque não é o indivíduo aqui, é a família. Então você vai fazer o seguinte. Você vai te colocar o pratinho aí. Talvez você é meio nojentinho, é uma nojentinha. Eu entendo e tá tudo certo. Beleza, mas pode tirar aí o pratinho. Tira aí o pratinho. Talvez você fale, não, Jesus, o Covid, aquela coisinha toda, né? Não, mas já passou. Mas tem gente que ainda acha, os vermes, não sei onde esse irmão colocou a mão. Então é o seguinte, troca o vinho aí, seja gentil, você homem e mulher também, seja gentil, tira aí o papelzinho, troca o vinho com alguém, não só com alguém que você conhece, porque aí fica muito ruim. Você trocar só com sua esposa, só com seu amigo, fala o seguinte, eu quero ter parte com você. Ao trocar esse cálice com você, eu quero dizer que nós somos família. Eu quero dizer que eu quero ser esse homem, essa mulher íntegro. Ao tomar do cálice da família, eu assumo a responsabilidade de ser um homem íntegro, de não buscar os meus direitos, não buscar aquilo que eu posso fazer, mas eu ser inteiro naquilo que Deus me manda fazer. José podia ir pela lei, mas ele busca o espírito da lei, que vai depois da lei. Mas Mateus, eu posso fazer até aqui, eu vou além, porque eu caminho debaixo de um outro espírito, amém? Troca aí, já trocou, negão? Trocou aí, vocês aí, ó. Troca aí e fala, ó, privilégio. Alguém troca comigo aqui, senão vai ficar. Eu e o Dioguinho, né? Pra mim, Dioguinho. Tamo junto, meu irmão. Privilégio a gente ser família. Vem cá, meu irmão. Deixa eu ter essa graça de trocar com você também. Somos família, viu? Graça de Deus. Privilégio a gente ser família. Deus nos conserve a nossa integridade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos junto, né, Diogo? Amém, Senhor. Amém. Não existe mágica aqui, mas existe um grande testemunho de que tudo aquilo que nós nos alimentamos não tem que ser para morrer em nós, mas tem que ser para partilhar em nós, para partilhar através de nós. Então, comida, seja ela espiritual, aliás, principalmente a espiritual, ela não é um fim em si mesmo. Ela é para ser partilhada. Esse é o maior testemunho do pão. É o pão que é partilhado. Todos os dons espirituais que Deus já depositou no nosso coração é para serem derramados aqui nessa terra. Que a gente possa ser íntegro. Que a gente possa ser verdadeiro. De assumir os nossos pecados, as nossas falhas, o ser humano podre que nós somos. Para que na nossa fraqueza essa partilha espiritual aqui seja derramada, e aí sim, a gente possa fortalecer a nossa comunidade, num ambiente seguro, num ambiente em que as pessoas irão testemunhar do Cristo que habita em nós. Amém? Vamos comer esse pão e partilhá-lo. Amém.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Amém. Levarei eu também minha cruz. Vamos cantar juntos aí? Sim, eu amo. Vamos cantar juntos? Sim, eu amo a mensagem. Foi por essa responsabilidade assumida que nós temos o Cristo hoje. É morrer, eu a vou. Nós não pararemos de proclamar, Senhor, mesmo no anonimato. Nós seremos aqueles homens e mulheres íntegros. Eu também. Pelo teu sangue vertido por nós, pelos nossos pecados, Pai. Nessa oração e nessa convicção, Senhor, nós como família Sal da Terra Alfa, nós tomamos o cálice na certeza que foi por nós. Nós tomaremos o cálice na certeza que foi por causa de Jesus que José se entregou, foi por causa de Jesus que Paulo conheceu o Senhor, foi por causa de Jesus que Maria se entregou para obedecer, foi por causa de Jesus que homens e mulheres, Pai, morreram. Homens e mulheres entregaram tudo, foi por causa de Jesus. E pelo Espírito de Jesus, por causa de Jesus, hoje o seu Espírito pode fazer em nós algo novo. É por causa dessa nova aliança, por causa do Cristo, nós podemos ter uma nova esperança. A misericórdia que se renova a cada manhã. É por causa desse cálice, do seu sacrifício, que nós também queremos assumir nesse dia, nessa manhã, a responsabilidade de sermos homens e mulheres íntegros nesse novo ano. Essa é a nossa oração. Bebamos todos o cálice em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, que a graça do Senhor, que o amor te acompanhe, que o Santo Espírito de Deus te leve para um novo relacionamento com Jesus, que pode fazer nova todas as coisas desse ano. E a gente espera aqui a semana que vem. Viva esse final de ano aí na reflexão, em tudo que Deus falou, com ousadia, em amor. Vai em paz. Um ano abençoado para mim e para você. Um ano que já está abençoado. É só a gente assumir e ir para cima. Até ano que vem, viu? Deus abençoe.